Bolsonaro derreteu, os skatistas deram um show e um exemplo, o Gumota sentiu o baque da manifestação e agora vem a público se justificar. Mas agora é tarde, nós vamos pras ruas. Inspirado pelo movimento dos skatistas, o povo vai às ruas. Esse vídeo se trata disso, mas você tem que assistir até o final para ver a convocação que estão fazendo agora nas redes, o pessoal progressista, e depois que o dique se rompe, ninguém segura. Vamos lá, pessoal. Quem trabalha de segunda a sábado não vai ter mais o domingo em casa de descanso? Vocês sabiam disso? Olá, amigos e amigas. Estamos todos refugiantes desde domingo. Com o fracasso da movimentação de Bolsonaro, da manifestação, isso nos empolgou muito, nos entusiasmou muito. Nós percebemos os internautas aqui, os plantonistas, todos animados. Mas por que isso se deu? O que aconteceu que o movimento bolsonarista decaiu tanto em um mês? Como entender o que aconteceu com Bolsonaro? Esse derretimento de Bolsonaro. Não podemos nos esquecer que junto ao Bolsonaro tinha Tarcísio, tinha Jorginho Melo, tinha o governador do Rio de Janeiro, quer dizer, estavam todos ali. E mesmo assim não chamaram o público. Então aquelas pesquisas nós vamos mostrar para vocês, que é uma fanfarronice, nós vamos mostrar para vocês no final da fala o porquê. Mas eu preciso explicar para vocês que há 10 motivos principais que interferiram nessa flopada do movimento e que fez Bolsonaro derreter. O que o coloca agora, sem resistência alguma do povo, na cadeia. E Alexandre de Moraes já sabe que Bolsonaro agora não é nada, é um trapo. Motivos, então, que fizeram Bolsonaro derreter. Primeiro, esse descalabro do Congresso, votando medidas impopulares o tempo todo. Os bolsonaristas também não são tontos. Eles estão vendo o que o Congresso está fazendo. Que o Congresso está legislando contra o povo, que o Congresso só sabota o Executivo. Como o Bolsonaro mentia adoidado e o pessoal embarcava em qualquer mentira, por mais besta que fosse, eles acham que eles também estão blindados contra o ódio do povo. Acontece que vocês não são Bolsonaro e não há uma paixão por vocês. Bolsonaro, o pessoal era apaixonado. O pessoal não enxergava a realidade. Sabe aquela coisa do olhar apaixonado, que a pessoa não enxerga quem aquela pessoa é? O movimento em torno de Bolsonaro é um movimento praticamente fanático religioso, que eles não questionam, é dogmático. O que o Bolsonaro falar, tá falado. E o Centrão e esses safados de extrema direita lá do Congresso acharam que estavam blindados como o Bolsonaro, que eles têm também, nossa, essa magia, que o manto do Bolsonaro irá protegê-los. Não foi o que aconteceu. As pessoas estão profundamente desgostosas, decepcionadas e de saco cheio desse Congresso inimigo do povo. Graças também a você, plantonista, que divulgou as hashtags Congresso inimigo do povo, Gumota inimigo do povo, Alcolumbre inimigo do povo. Segundo motivo, eles tomaram consciência de que Bolsonaro será preso. Agora não há mais esperança de que o Bolsonaro passe por isso sem ser preso. Hoje a esquerda, pela pressa que tem de vê-lo preso, está duvidando mais da prisão de Bolsonaro do que a própria direita. A direita já, para eles, são favas contadas. Terceiro motivo que derreteu Bolsonaro, a pipocada que ele deu para Moraes. Aquela covardia, puxando o saco do Moraes, se desmentindo, mostrando que havia levantado falso testemunho contra Moraes. Aquela sabugice de Bolsonaro, parecia até que ele estava em frente ao Trump. A mesma sabugice que eles apresentam em relação ao governo americano, eles apresentaram em relação ao Alexandre de Moraes. Isso foi muito decepcionante para a base. Quarto motivo, Bolsonaro chamou os seus seguidores, a sua base popular, de malucos. Ele encheu as pessoas de esperança, ele colocou as pessoas para irem lá lutar por ele, por algo que ele falava que tinha que ser feito, que era dar o golpe. Essas pessoas vão lá, fazem isso e são chamadas pelo seu líder de malucas, foram deixadas para trás. Na guerra, Bolsonaro abandona todos os corpos, sejam eles aliados políticos, sejam eles aliados populares. E isso decepcionou mais ainda a base. Quinto motivo, eles perceberam com essa fala de Bolsonaro lá no STF e toda a sabugice dele que Bolsonaro obedece ao sistema. E a luta dos bolsonaristas é justamente contra o sistema. E vira o Bolsonaro se adequar ao sistema, se adaptar ao sistema, abaixar a cabeça para o sistema. Ficou de joelhos para o que eles chamam de sistema. E eles estão começando a perceber que o sistema é um sistema capitalista de ricos que dominam
e que Bolsonaro era só um instrumento. A luta contra o sistema não é feita pela direita, é feita pela esquerda. Sexto motivo, encheu o saco já. Já deu o que tinha que dar. São tantas manifestações pra nada, sem nenhum resultado. Eles estão de saco cheio daquela mesmice. Chega lá o Malafaia, fala mal do Alexandre de Moraes, xinga, critica. Eles fazem lá um palanque político, partidário, eleitoreiro, e fica lá o Bolsonaro covardão, com um pé no sistema, outro pé como revolucionário, que ele não é. O povo se encheu. Tantas manifestações pra nada. E o sujeito vai lá e pede a bênção de Alexandre de Moraes para concorrer às eleições. Por quê? Falar para Alexandre de Moraes, seja meu vice, é pedir a bênção para que ele possa concorrer, porque ele está inelegível. Então esse é o sexto motivo. São manifestações demais para um líder muito fraco, um líder insignificante. E eles estão percebendo a insignificância de Bolsonaro, a não ser essas pessoas mais adoecidas, mais fanáticas ao mito. Sétimo, pipocaram nas redes bolsonaristas a comparação entre o julgamento de Bolsonaro e o julgamento de Lula. E Lula não abaixou a cabeça. Eles queriam que o Bolsonaro tivesse a mesma postura, no mínimo, a mesma postura de Lula. E eles viram ali um líder muito fraco, um líder que não foi corajoso como Lula. Isso os faz começarem a admirar o Lula e começarem a ridicularizar Bolsonaro. E eles estavam insatisfeitos nas redes sociais. As menções que eu vi eram de 2/3 contra o que o Bolsonaro fez. Então a sétima motivação a que Bolsonaro derretesse foi querer um líder corajoso. E viram que Lula é mais corajoso do que Bolsonaro. E isso leva-nos à oitava questão que interferiu nesse derretimento de Bolsonaro. Alexandre de Moraes é mais corajoso que Bolsonaro. Alexandre de Moraes hoje é mais admirado pelos bolsonaristas do que o próprio Bolsonaro. Eles se envergonham do que Bolsonaro fez e eles viram que Alexandre de Moraes é superior ao Bolsonaro em tudo, em qualificação intelectual, em postura diante das atrocidades que foram promovidas por Bolsonaro. Então eles veem em Alexandre de Moraes aquilo que eles queriam ver em Bolsonaro. Esse foi o oitavo motivo do derretimento. O nono motivo é que o Bolsonaro está atrapalhando a imersão de um novo candidato. Ele está atrapalhando a que surja um novo candidato para que esse povo que agora se retirou e não foi à manifestação possa lutar contra Lula. Porque eles ainda são anti-Lula. E eles querem ver emergir um novo candidato. E veem que Bolsonaro é um sujeito egoísta, voltado para si próprio, que ou ele ou os filhos dele podem vir a ser candidatos. Quer dizer, o pessoal já está de saco cheio disso. Desse narcisismo do Bolsonaro em relação a ele e à sua prole. Décimo motivo. Um dos culpados é o Eduardo. As promessas eduardianas que nunca se cumprem, que o Trump vai interferir no Brasil, o Elon Musk vai destruir o Alexandre de Moraes, de que, nossa, vão ter sanções contra o Brasil, nada se cumpre, nada acontece, e ele está perdendo a credibilidade. Ainda mais quando eles filmam o Eduardo Bolsonaro, né, no rodeio, Eduardo Bolsonaro na Disney, Eduardo Bolsonaro em sua mansão. Quer dizer, ficou muito claro que é um bom vivan, um vagabundo, um fraco que também não tem nada a oferecer. Perceberam, finalmente, que é aquele golpe das 72 horas, esperem 72 horas que algo vai acontecer, e não acontece nada. E o povo se cansa. Vai ter uma hora que o povo não quer mais. Então isso mostra que aquelas pesquisas da impopularidade de Lula não querem dizer nada. Elas são manipuladas só para fazer a cabeça e gerar em torno de Lula uma situação em que a direita, extrema-direita, centrão, fiquem à vontade para fazer o que quiserem contra o Lula, porque o Lula não é mais apoiado pelo povo. Então eles criam esse clima para o Congresso achar que pode pisotear o Lula. Mas as coisas não são bem assim. Foram mostradas agora. O descalabro do Congresso teve uma resposta. E essas pesquisas que dizem que Lula hoje não é apoiado, não apoiar Lula não significa apoiar Bolsonaro. Não apoiar Lula não significa apoiar Tarcísio.
não apoiar Lula, perto desses nomes que tem aí, até o dia da eleição eu posso não apoiar o Lula, mas no dia da eleição, pô, esses nomes ridículos que estão aí pululando a política, eu não voto. E Lula ganha. Agora uma coisa, muita gente vai me xingar aqui, mas eu vou dizer. A extrema-direita, a base da extrema-direita, os bolsonaristas, eles mostraram, assim, muita vontade de ver um país melhor. Eles têm um patriotismo um pouco distorcido, mas eles querem ver um mundo melhor. Eles não enxergam na figura de Lula essa mudança, essa luta contra o sistema, porque Lula foi vítima de um lawfare, Lula foi vítima de uma propaganda intensiva contra ele nas mídias. Lula foi acusado do que não fez. As provas vieram, mostraram que ele é inocente e eles nunca demonstraram isso nas televisões. Nunca foi demonstrado, nunca foi discutido. Então eles queimaram o Lula, eles fizeram uma propaganda para destruir o Lula. E o Lula não catalisa esse povo em função desse estrago que eles fizeram na sua imagem. O que agora pode cair por terra. Porque está se vendo que Dallagnol e Moro são sempre contra o Lula, são sempre contra a esquerda. Os dois sempre tiveram lado. Os dois nunca foram profissionais isentos. Eram profissionais apenas na fachada. E agora aparece Sérgio Moro. Andou levando dinheirinho, corrupto. Essa destruição do Moro, mostrar quem é o Moro, mostrar quem é o Dallagnol, é muito importante, até para que as pessoas entendam que Lula foi uma vítima desses sujeitos que queriam estar à testa do poder para poderem roubar. Isso é muito importante. Essa força bolsonarista de lutar, eles saíram às ruas, eles quiseram um mundo melhor, tem que ser catalisada pela esquerda. Porque há muitos pilantras no movimento bolsonarista, há muitos bandidos, há. Mas também há muitas pessoas que foram vítimas, que foram enganadas. E nós temos que mostrar para essas pessoas o que é o sistema e que Lula está contra esse sistema. É só Lula que poderá fazer um país melhor para elas. Não é Bolsonaro. Não é esse Congresso vendido que só vota a favor dos bilionários e deixa o povo trabalhador à míngua. Só prejudica o povo trabalhador. Pensem, nós todos temos que nos envergonhar dos skatistas, a rapaziada, ter feito o que nós deveríamos ter feito, nós que conhecemos a história. Nós deveríamos ter invadido aquela manifestação, assim como eles fizeram, e outras também, para que não houvesse mais nenhuma manifestação, para que as manifestações se tornassem um tiro no pé, e nós não o fizemos. A juventude teve mais força do que nós que passamos pela ditadura. Então que vê o barco indo em direção ao iceberg e não avisa, não é leal, é cúmplice. E nós avisamos ao governo que essa matéria do IOF teria muita dificuldade de ser aprovada no parlamento. O presidente de qualquer poder não pode servir a um partido, ele tem que servir ao seu país. Não tem que passar pelo Congresso. A manobra feita por Hugo Mota e Davi Alcolumbre não tem base constitucional. Projeto de decreto legislativo não pode interferir no aumento do IOF. O que eles fizeram foi ilegal e irá cair no STF. Ele sabe disso. Ele sabe, por isso que ele está fazendo esse vídeo aqui. Ele sabe disso. E muito provavelmente também fez esse vídeo aqui porque viu a manifestação de ontem furada, vazia e está começando a se proteger. Eu não sei se realmente o governo vai manter a briga no STF, mas se for, cai, porque todo governo mexeu na alíquota do IOF, que é uma alíquota regulatória, tá saindo muita moeda, você põe ali, o pessoal tá investindo muito no VGBL, você aumenta ali, é uma alíquota regulatória, não arrecadatória, e o governo pode balancear ela do jeito que quiser. E ele sabe disso, tanto que ele sabe que eles fizeram uma gambis nas férias do Haddad. E aí agora tá com medo e tá fazendo esse vídeo aqui agora. Congresso, inimigo do povo. O que nós estamos fazendo aqui? Por que a gente elege uma pessoa com o perfil, com a qualidade do presidente Lula? Se não for para mudar o Brasil para melhor, gente, nós estamos lutando pela dignidade do trabalhador, que paga as suas contas. Nós vamos colocar 25 milhões de famílias pagando ou nada ou menos imposto de renda. Isso é fazer justiça. E sabe quantos vão passar a pagar? Que ganham ali 1 milhão por ano, 1.200.000 por ano, 10 milhões por ano, 140 mil. 140 mil pessoas, para 25 milhões serem beneficiados. E aí você fala, não, mas você vai cobrar o que eles não têm para pagar. É a mesma alíquota de uma professora de escola pública. A alíquota em um país rico chega a 40%. Nós vamos cobrar um mínimo de 10%. O mínimo. Se o cara já paga 2%, que é o que eles pagam hoje, vai pagar mais 8%. O mesmo alíquota que paga um policial militar, um bombeiro,
uma professora de escola pública, a mesma alíquota. E tá essa grita toda por conta disso. Então nós vamos continuar fazendo justiça social. Pode gritar, pode falar, vai chegar o momento de debater, mas nós temos que fazer justiça no Brasil. Hugo Mota, presidente da Câmara, disse que Lula está tentando criar um nós contra eles ao responsabilizar o Congresso. De um lado, o governo propõe taxar os super ricos, cortar super salários e preservar os direitos da base da pirâmide. Do outro, parte do Congresso articula cortes nos programas que seguram a dignidade de milhões. Isso não é nós contra eles, isso é o Brasil real. Quem realmente está dividindo o país são aqueles que não aceitam abrir mão de um centavo dos próprios privilégios, mas não hesitam em cortar na carne do povo. O verdadeiro nós contra eles não está no discurso do presidente, está na prática de um Congresso que protege fortunas e abandona a gente. Se você é de esquerda, já curte esse vídeo, porque você vai gostar. E a pá de cal que o malacraia deu no bolsonarismo. Nós temos uma direita prostituta, vagabunda, que se vende. A grande parte dela é um bando de vagabundo vendilhão. Deixa o seu comentário, compartilha com aquele seu amigo bolsonarista e me segue. Siga criadores de conteúdo progressistas. Em 2026, a gente tem que limpar o Congresso Nacional. Bolsonaro tava lá na Paulista, passou muita vergonha, levou xingo de skatista, Michele e Nicole, nem se deram o trabalho, afinal nem todo mundo quer estar junto com o otário. Jair Bolsonaro declarou que precisa eleger 50% do Congresso Nacional, senadores e deputados federais. A frase, dita com naturalidade, escancara um projeto que vai muito além da disputa eleitoral. Trata-se de um plano de captura institucional. Gente, ele quer maioria para blindar aliados, perseguir adversários, desmantelar garantias democráticas e empurrar de vez o Brasil para um sistema de poder autoritário sem freios. Durante seu mandato, ele interferiu na Polícia Federal, atacou o Supremo Tribunal Federal, desinformou sobre vacinas e minou a credibilidade do processo eleitoral. Ele quer um parlamento da extrema-direita para silenciar vozes, controlar instituições e governar por decreto. Eleger uma base fiel a Bolsonaro no Congresso é abrir espaço para retrocessos em direitos humanos, ambientais, trabalhistas e sociais. Por isso, essa declaração não pode ser tratada como uma retórica de palanque. É um alerta. Quem defende a democracia precisa entender o perigo não é só Bolsonaro, é o projeto que ele representa e a máquina que está sendo montada para fazer dele um regime. Galera, alguém pode me explicar por que o Chupetinha não compareceu na manifestação ontem do Mito? E aí, Silas Malafaia me solta uma dessa, por que será, hein? Fica ligado aí. Nós temos uma direita prostituta, vagabunda, que se vende. Grande parte dela é um bando de vagabundo vendilhão. Pra quem não entendeu, o recado foi dado, cara. Curte, comenta e compartilha. Bota pra compartilhar. Vocês estão sabendo que a direita, a partir de segunda-feira, vai votar contra o descanso remunerado? Quem trabalha de segunda a sábado não vai ter mais o domingo em casa de descanso? Vocês sabiam disso? A partir de segunda-feira, a bancada da direita, esses que estão lutando aí para o governo não taxar o super rico, agora vai tirar o seu descanso remunerado. O seu domingo dentro da sua casa, que é o único dia que você tem com a sua família, não será mais remunerado. Vai ser um dia que, se você quiser ficar em casa, vai ser descontado do seu salário. Bem-vindo ao Brasil de direita que vocês colocaram lá. E o Nicolas é o primeiro a estar fazendo essa votação. Na injustiça brasileira, isso é um negócio que você não sabe, talvez. Isso é o Majestic 12, é o capeta, é o demônio, é o satanás de todas as religiões, que o Trump descobriu o nome deles, os endereços deles, vai conseguir pegar todos eles. E se algum deles, do Majestic 12, desistir ou se desertar do mal, que o bem venceu porque é maior, se eles desertar, desistir, arrepender do mal, eles são, qualquer um que arrepender, é bem-vindo do lado do bem. Nós aceitamos bem para ajudar a combater o resto do mal que fica para trás. Entendi.